São raras as oportunidades que a gente tem de se reportar ao passado. Meu nome é José Festa, tenho 52 anos, nasci em 12 de outubro de 1962. Infância muito feliz, morando numa vila industrial. Meu pai trabalhava numa fábrica de móveis, os funcionários moravam nessa vila. Tive o privilégio de conviver em um grande número de crianças. Em média, tinha 5 ou 6 filhos cada família, então era muita criança. Eram muitas brincadeiras e brincadeiras mais saudáveis, que requeriam um pouco mais de disposição do que é agora. Infância também marcada com viagens de trem para a casa da minha avó, onde eu ia na sexta-feira, porque tinha que ajudar a minha avó, nós chamávamos de nono, tinha que ajudar ela, tirava do poço, e fazer o pão, e matar frango, porque no sábado chegava o restante da família. Por parte da minha mãe eram 9 irmãos, então cada um com a média de 5 filhos era gente pra caramba, e por parte do meu pai eram 11 irmãos. Então quando se reuniam as famílias era sempre grandes festas. É uma infância muito bonita, muito bacana. Então eu me diverti muito. Aí veio a época do quartel, servi no 5º Batalhão Logístico em Curitiba, 5º Belog. Eu tenho muita saudade, me arrependo muito de ter saído do exército. Eu deveria ter ficado lá, hoje já seria aposentado, mas Deus tinha escrito outra história em minha vida. Então nessa época no Móveis Gelman, meu pai trabalhando nesta fábrica, todos os moradores ali tinham fogão a lenha. Então, na sexta-feira, 4 horas da tarde, o calhambeque que trazia, a caçamba que trazia os restos de madeira, rodinhas, quadradinhos e tudo mais, era jogado num lugar onde daí mulheres e crianças reuniam o que podia de lenha para levar para suas casas, e nós, crianças, juntávamos esse material para fazer os brinquedos. A gente não comprava tudo pronto, a gente montava muita coisa. Era a parte mais legal do estudo, porque a gente fabricava o brinquedo. Né? Nesta época aí era concorrente do Móveis Gelman, Móveis Simo, Móveis Prosdóximo, e todos eles, por questões talvez ambientais, pararam de produzir móveis. Mesmo tendo fazendas com plantações de madeira, de reflorestamento e tudo mais, eles foram se acabando. O Prosdóximo mudou de ramo, foi para geladeira, ar-condicionado. Foi eletrodomésticos aí, é verdade. Mas uma das coisas que quebrou o Móveis Simo, que eu me lembro, como meu pai contava, eles pegaram um cinema para reformar, e quando usaram a madeira para fazer as poltronas, eles usaram uma madeira verde, e ela apresentou problema. Então eles acabaram perdendo toda aquela produção, e isso deu um desfalque muito grande, e dali já eles tinham alguns problemas financeiros. Lá em Curitiba? Em Curitiba. Aquilo ali foi o que quebrou o Móveis Simo, foi uma fabricação de poltronas de um cinema, se eu não me engano, o Cine Ribalta, em Curitiba, que também é extinto, não tem mais esse cinema. De problema de caixa e não conseguiram se recuperar mais. É muito difícil, era uma quantidade muito grande, e naquela época se faziam poltronas todas cheias de contornos, eram detalhes muito grandes, e aí madeira verde, ela não obedece aquele formato, onde apresentou defeito e foi devolvido todo o material. Bom, quando fui me apresentar às Forças Armadas, eu peguei excesso de contingente. Aí eu pedi ao que estava de oficial no comando, naquele recrutamento, que eu precisava ir, porque o meu irmão tinha ido a Brasília, meu irmão mais velho. Ele foi a Brasília e ele acabou fazendo algumas coisas que não devia lá, porque lá bebida, drogas e prostituição é uma coisa que predominava naquela época. E ele pegou no total 73 dias de cadeia. Ele pegou uma de 3 dias, 2 de 15, uma de 30, e aí foi expulso.
Aí eu queria limpar o nome da família. E quando eu peguei o excesso de contingente, fui falar com um oficial e disse, não, eu preciso ir, porque eu preciso sair com honra ao mérito. E eu tenho esse documento guardado, eu tenho o diploma de honra ao mérito. Eu tirei o meu tempo de serviço, infelizmente não engajei, mas eu tirei o meu tempo com honra ao mérito. Saí com uma carta de declaração de um oficial comandante ainda fazendo uma notificação, né, que tinha servido e tinha prestado bons serviços da FARC. Tem gente que tem esse diploma aí, me falaram que para entrar na polícia militar era bem mais fácil. Exatamente, era fácil, só que assim, Deus já tinha um propósito para a minha vida, não era ser um militar, apesar de eu querer muito, eu vim também... Era uma indicação, né? Alguns tios policiais civis e militares, na época também tinha, inspetor de quarteirão, tinha naquela época, né? Inspetor de bairro, o que seria hoje o guarda municipal. Eu tinha alguns tios, irmãos do meu pai, que tinham servido assim, desta maneira, né? E eu pensava que um dia ia ser um policial, ainda bem que não. Hoje eu sou feliz.